Olá, crianças! Hoje na nossa aula de história a gente vai continuar, observando as imagens fotográficas das paisagens da nossa cidade, para observar um pouco mais sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo ou as permanências, de alguns espaços geográficos de nossa cidade. Então, o tema da nossa aula hoje é Quixadá e suas mudanças. A primeira imagem que nós vamos observar é da Quixadá antiga, o açude cedro e a pedra da galinha choca. Aqui é a imagem antiga, aqui é a imagem atual, colorida. E a gente pode observar aqui os monólitos, as rochas, as pedras, que tem nesse espaço geográfico, assim como o açude que foi construído, há muito tempo. A gente pode observar que permanece da mesma forma, a gente não consegue visualizar aqui que ocorreram mudanças ao longo do tempo, Tudo ainda permanece, da mesma forma como estavam há muitos anos atrás. Então, tudo isso é mantido ao longo do tempo. Nossa próxima imagem é a imagem do Chalé da Pedra. Esse chalé fica localizado no centro, a parte mais central da cidade, e aqui nós vemos essa construção, dessa escadaria e dessa casa, formato de chalé, em cima de uma pedra. E aqui nós podemos observar na foto antiga e na foto atual, que também permanece, O que foi feito aqui foi uma restauração, uma manutenção do espaço que já existia, Foram feitas, obras de reformas, nesse espaço que já existe há muitos anos, para manutenção dele foram feitas obras, mas essas obras elas mantiveram, toda a fachada principal, do espaço. Hoje funciona o Memorial Raquel de Queiroz, Aqui nós temos alguns livros, um pouco da história da escritora, mas aqui, a olho nu, nós podemos observar que foi mantido, a escadaria, foi mantido a fachada principal, os desenhos, aqui comparando com a imagem anterior. O que foi modificado foi o que existe ao redor do chalé. Nós podemos ver aqui a construção de uma praça, que é a Praça da Fundação Raquel de Queiroz. Tem logo ao lado uma fundação, Memorial Raquel de Queiroz. Nós temos aqui alguns prédios, algumas casas, alguns edifícios que foram construídos com o passar do tempo. E aqui do lado, nós vemos que é mato, não tinha nenhuma construção. E um pouquinho mais atrás, nós vemos algumas casas, que já são bem diferentes das casas que nós temos atualmente. A nossa próxima imagem é a imagem da Praça da Catedral, a Praça José Linhares da Páscoa. É uma homenagem a um ex-prefeito da cidade. E aqui nós podemos observar como essa praça foi construída. Aqui nós temos o espaço dos bancos, logo bem próximo à igreja, a catedral da cidade, a Igreja de Jesus, Maria e José, e algumas casas, E logo aqui do lado nós temos a Pedra do Cruzeiro, que fica na região central da cidade. Na foto ao lado, a gente já pode observar algumas diferenças, algumas modificações. Nós temos aqui algumas alterações da praça, e também as árvores que foram plantadas ao longo do tempo. Essas árvores elas dão essa ideia de modificação que não existiam. Esses espaços aqui também que foram construídos de prédio, de lanchonete, Os bancos ainda permanecem, só que de formas diferentes. A gente vê que os bancos foram modificados. Nós temos aqui um belo chafariz, na parte central da praça, com uma imagem aqui da galinha choca.
Então, nós podemos observar que foram feitas essas modificações ao longo do tempo na praça. Uma outra imagem também importante de uma outra praça da cidade, a Praça Central, conhecida como Praça do Leão, né? E que teve, né, alguns anos depois, o nome substituído para José de Barros, né, em homenagem a José de Barros. Nós podemos ver também uma modificação nessa praça ao longo do tempo. Nós vemos aqui, né, as plantas, nós vemos o leão, né, na parte central dessa praça, nós vemos também o tamanho dela, né, e aqui na imagem ao lado nós já percebemos a ampliação, né, dessa praça, do tamanho dela, do espaço dela. Nós observamos também que não existe mais o leão na parte central, então ela foi completamente modificada. Apesar de algumas plantas existirem, não são as mesmas, né? Foi feito uma arborização diferenciada para esse espaço. Nós vemos árvores já maiores, né? Apesar também aqui de ter, né? Mas nós já vemos outras plantas, outras árvores, e alguns anos atrás a Praça José de Barros recebeu, né, um projeto em homenagem à antiga Praça do Leão, né, foi restaurado, foi refeito a imagem de um leão, como esse daqui, e foi colocado na parte esquerda aqui da imagem, né? Então, como forma de manter, né, a praça como sendo uma homenagem, né? A Praça do Leão foi resgatado esse fato histórico e o leão foi instalado há alguns anos aqui, né? Mas antes ele não existia, né? Passaram muitos anos sem ter o leão, né, na praça. E a gente pode perceber que ao longo do tempo, né, essa modificação ela foi feita, foi realizada. Na imagem seguinte, nós temos aqui a fachada principal do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio das Irmãs, e a igreja. E aqui nós podemos perceber pela imagem atual que foi mantido, né, a fachada principal. As reformas que foram feitas ao longo do tempo foi de manutenção desse espaço aqui, como a gente pode observar. A igreja também permanece, né? Aqui nós temos um ponto central, como a gente pode até perceber, né? Nós temos aqui a parte do relógio que permanece, né? Como toda a estrutura, né? Tudo que foi feito aqui não foi modificado, foi feito reforma para manutenção desse espaço. Então, ele, da forma como que a gente vê, ele permanece como antigamente. O que foi feito aqui foi a plantação, né, de árvores. Nós moramos em uma parte muito quente, né, do Ceará, do planeta em si. Então, quanto mais árvores, né, nesse espaço para a gente da cidade, melhor para a proteção do sol. Então, o que nós podemos observar aqui é que foi feito essa alteração quanto à plantação de árvores, né, a arborização da cidade, ou pelo menos nesse espaço, nessa foto que nós vemos. Aqui nós temos uma vista panorâmica da nossa cidade, né, datada de 1982, essa antiga, e a atual, 2015. Né? O que nós podemos perceber aqui? Nós podemos tentar localizar, né, alguns espaços. Nós vimos aqui na imagem anterior esse espaço aqui, do prédio do Colégio das Irmãs e da igreja, logo ao lado. Esse espaço ele está localizado logo aqui, né? E a gente pode perceber que ao redor, né, muitas construções foram feitas, né? Aqui existiam já algumas construções? Existiam sim, mas não na quantidade que a gente vê nessa outra foto, né? Nessa parte aqui, ó, da cidade, a gente consegue visualizar somente, né, a mata,
né, árvores, e aqui a gente já consegue ver uma grande diferença, que são os bairros, que são casas que foram construídas ao longo do tempo. Então, a nossa cidade, ela teve esse crescimento urbanístico, né? Muitas pessoas vieram, muitas pessoas nasceram ao longo do tempo e moram nesta cidade. Então, a gente vê todos esses espaços aqui construídos, né? Com novos prédios, com novas casas, com novas lojas, novos edifícios, que ampliaram, que fizeram com que a cidade de Quixadá crescesse ao longo do tempo. Outra imagem que a gente pode perceber isso é essa vista panorâmica da Pedra do Cruzeiro, que é a pedra central, né, que fica no centro da cidade. E aqui nessa imagem, né, a gente vê algumas pessoas na parte de cima, e logo atrás a gente vê, né, que algumas construções já existiam, né, mas não eram muitas, né? A gente consegue observar aqui os monólitos, né, as pedras, aqui como na imagem atual, né? Mas a gente vê uma grande diferença, que é a construção desses edifícios, dessas casas, né? Então a gente consegue visualizar como a nossa cidade cresceu. Então, só para a gente ter uma ideia, o único edifício que existe nessa foto antiga e existe na foto atual, ele está localizado aqui, ó, é o casarão do CVA, que neste ano de 2021 passa por reformas, né? Ele foi mantido, ó, ao longo do tempo, e hoje ele passa por reformas, não funciona nada nesse espaço, né? Ele foi interditado, seria o espaço da escola do CVA, e está interditado para reformas. Então, é o único espaço que a gente vê que foi mantido, né, ao longo do tempo, porque os demais, ó, foram outras construções, né, a ampliação da cidade, né, o crescimento da cidade, a chegada também de outros bairros, né, a criação de outros bairros nessa parte aqui mais afastada. Nós temos aqui o espaço da rodoviária de Quixadá, né? Nós temos aqui uma homenagem feita ao Cego Aderaldo, um artista da nossa cidade. Aqui essa estátua, né, ainda existe, ela está logo aqui ao lado, né? Na foto atual não dá para visualizar, mas ela ainda existe, e nós podemos ver a modificação do restante da estação rodoviária, né? Foi feita uma ampliação do prédio, uma organização, uma reestruturação para atendimento às pessoas que precisam viajar, né? Tanto que precisam sair da cidade, como quem precisa chegar. Então, a gente vê aqui uma reorganização, uma construção, uma ampliação desse espaço, né, que muitas pessoas usam na nossa cidade. Aqui é o centro da cidade, né, onde a gente pode ver algumas construções de edifícios, né, movimento aqui de carros, apesar de estacionados, mas a gente vê pela quantidade que já existia um movimento grande, né, na cidade. E a foto atual, né, da Quixadá atual, a gente já observa aqui pela quantidade de carros, de transportes estacionados, né, de um lado são carros, de outro são motos, já de uma forma organizada. A gente observa também muitos edifícios e uma movimentação na parte central da cidade, né, onde funciona o comércio da cidade. Então, a gente percebe o crescimento também através dessa imagem. E agora, né, vocês vão realizar a atividade de hoje. É uma atividade simples, né, que requer um pouco de atenção ao vídeo que nós acabamos de ver, né, a todas essas imagens que nós acabamos de apresentar, comparando um pouquinho como era a nossa cidade e como ela está hoje. Um grande abraço e até a próxima!